Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um projeto novo aqui no canal Papa Chiber History, que é esse aqui, ó, Dicas Rápidas do Enem. Toda semana eu vou estar colocando aqui no canal várias dicas específicas do Enem de História, tá? Lembrando que quem está aqui com vocês é o professor Eduardo Barros. E a gente vai ver já o nosso primeiro assunto, que é um tema muito importante, que é Grécia Antiga, galera. Uma informação logo de cara. A Grécia Antiga, ela não era uma civilização unificada, não era um país. Lembra que a Grécia Antiga ela era constituída de mais ou menos 2.000 cidades-estados que eram independentes entre si. Lembre-se que elas eram ligadas apenas pela cultura, pela religiosidade, pela língua e pela forma de viver. A política, a economia, a sociedade era diferente de cidade para cidade, ok? Vamos lá destacar duas cidades, que é Atenas e Esparta. E vamos começar falando desse tema aqui, ó, que é política. Lá em Atenas, a política era a democracia representativa. Significa que todos os cidadãos se reuniam diariamente para decidir o futuro e as decisões de Atenas. Lá em Esparta era uma diarquia, quer dizer que lá tinha dois reis, um que cuidava da sociedade e um que cuidava do exército. Lá em Atenas eles tinham um modelo de vida, que era baseado na seguinte frase: mente saudável, corpo saudável. Então eles treinavam tanto o corpo quanto a racionalidade. Já lá em Esparta eles tinham a ideia da boa morte, porque a sociedade espartana estava muito ligada ao militarismo. Vamos lá agora destacar as principais características da sociedade ateniense. Olha lá, quem é que fazia parte da sociedade ateniense? Eupátridas, Georgós, Demiurgos. Esses três aqui, Eupátridas, Georgós e Demiurgos, eles eram considerados cidadãos. E isso significa que eles poderiam todos os dias tomar as decisões políticas. O que eles têm em comum, Eduardo? Todos eles, olha lá, anote lá. Todos eles são homens com mais de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Se o indivíduo fugisse a essa regra, ele era considerado um meteco, mulher, criança ou escravo. Quer ver uma coisa? Quem é o meteco? É o estrangeiro. Por que ele é estrangeiro? Ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ter mais de 21 anos, mas ou o pai ou a mãe não é de Atenas. Só pelo fato de o pai ou a mãe não ser de Atenas, ele já é considerado um estrangeiro. As mulheres, ela foge a essa regra aqui, ó. Ela não é homem, então é uma questão de gênero. Criança, foge à regra da idade aqui, ó. Menos de 21 anos. Se ela for um homem, alcançou 21 anos, ela pode se tornar um cidadão. Caso ela for mulher, não. E por último, nós temos o escravo, que ele pode ser de guerra ou pode ser de dívida. Uma outra coisa que é importante você saber é que os Eupátridas, Georgós e Demiurgos eles tinham acesso à terra. E a terra dava para eles o direito também de participar da democracia ateniense. A esses quatro grupos aqui, só resta, viver em Atenas de forma pacífica e livre, mas sem direitos políticos. Vamos lá agora para você ver como é que é Esparta. Esparta é uma sociedade totalmente diferente. Primeiro que lá a sociedade ela é mais enxuta, ela é mais simples. Espartanos são descendentes dos dórios, os periecos, lembrando que os dórios eles acreditavam em sua cultura, que eles eram descendentes do Hércules, que é aquele semideus. Os periecos são os povos que foram dominados pelos dórios, que são os aqueus, jônios e eólios. E por último, os ilotas. É importante você anotar aí e lembrar que o ilota ele é diferente do escravo. O escravo ele tem um dono, ele trabalha para uma pessoa. E o ilota não. O ilota ele trabalha para o bem comum da sociedade espartana. Então ele não tem um dono, ok? Isso é importante. Outra coisa importante para destacar na sociedade espartana é as palavras-chave. Militarismo,
toda a vida desse indivíduo aqui, ó, dessa classe, homem ou mulher, girava em torno do militarismo, ok? Os homens treinando, a mulher se preparando para ter filhos guerreiros, ok? Isso é muito importante. Essa palavra aqui, ó, arianismo, palavra que tu conhece lá do Hitler, né, do nazismo, pois é, mas quem começou a fazer isso foram os espartanos, aperfeiçoar a raça. Lembre-se que toda criança espartana, ao nascer, ela era averiguada por um conjunto de éforos, né, que observavam se aquela criança tinha defeitos ou era saudável 100%. Se ela fosse saudável, ela viveria. Se tivesse um defeito, ela seria sacrificada pela busca da perfeição. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Lembre-se que o estrangeiro é sempre visto como um inimigo, um espião, um cara que pode levar a educação espartana de guerra para fora. Isso seria uma situação muito ruim para os espartanos. Por isso, eles não deixavam nenhum estrangeiro entrar na cidade-estado de Esparta. E a palavra, por último, é a palavra laconismo, que é uma palavra que tem a ver com a região que eles moram, que é a região da Lacônia, que é uma região que tem muitas montanhas, e eles usavam essas montanhas como estratégia militar. É importante você também saber que o laconismo tem a ver com o fato de que o espartano ele falava pouco, ao contrário do ateniense, que passava horas e horas discutindo sobre vários assuntos. Vamos ver se você aprendeu? Vamos lá, separei aqui duas questões para ti. Primeiro, eu vou te ensinar como é que faz uma questão de história, ok? Beleza? Vamos lá. Tem um texto aqui, ó. Esse texto ele vai te ajudar? Vai. Por isso você vai dar uma pausa agora na aula e você vai ler o texto. Beleza? Deu a pausa, lê o texto, vou te explicar aqui a questão. Tem um texto aqui te falando quem tem os direitos políticos em Atenas e Esparta. Tá bom? Por último, ele está te explicando. Aqui, ó, e ele te pergunta: qual dessas alternativas aqui é uma característica para você possuir direitos políticos? Vamos lá. Em algum momento, eu te falei que exigia-se alfabetização? Não. Então, a alfabetização já está errada. Exclusão dos militares? Os militares votam? Em Atenas? Não. Em Esparta, eles são muito importantes. Então, já está incompleta. Igualdade de gênero. Tem igualdade de gênero em Atenas e em Esparta? Nem em Atenas e nem em Esparta, pessoal. A sociedade, a Grécia em geral, ela tem uma discrepância de gênero muito grande. E a mulher ela sofre muito com isso. Então, não existiu igualdade de gênero em nenhuma sociedade grega. Embora as mulheres vivessem bem em uma ou outra sociedade. Liberdade de culto. Liberdade de culto, beleza, até que tem. Mas o que isso aqui tem a ver com política? Tem a ver com política, hein? Então, sobra pra gente, por eliminação, controle da terra. Lembre-se que os eupátridas, georgós e demiurgos controlavam as terras. E lembra que os espartanos eram donos de Esparta e controlavam as terras. Então, a terra é sim um fator decisivo para você participar da política na Grécia Antiga, principalmente Atenas e Esparta. Vamos lá para a próxima. Essa daqui é questão do Enem também, hein? Tem um textão aqui. Esse textão você vai parar, vai ler com calma, mas ele fala sobre a Grécia Antiga, Atenas, Esparta, Tebas, e também fala das sociedades do Xingu, que viviam aqui na região da Amazônia, ok? E aí você vai parar, vai ler o texto, e a gente vai agora para a alternativa. Olha lá. Quais as principais características dessas duas civilizações que você viu lá no texto? Vamos começar daqui de baixo, ó. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como a Grécia. Galera, se você for ver lá no texto, você vai ver que não tem essa informação aqui. Você pode se confundir, porque na Grécia tinha arte e filosofia, mas nas sociedades do Xingu não está no texto. Se não está no texto, não vamos inventar. Esquece a letra D. Vamos para a letra C. Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal como as cidades-estados da Grécia. Ei, muita calma. Está dizendo lá no texto que eles falavam a mesma língua? Não, eu não vi isso lá no texto. Então, já está a resposta errada. Vamos lá agora para a letra B de bola. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Está dizendo isso lá no texto?
Vamos lá com calma. Guarda a letra B. Olha a letra A agora. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Galerinha, não está dizendo isso também no texto. Agora, se você reparar lá no texto, está falando sobre Atenas, Esparta e Tebas, que eram cidades independentes e autônomas entre si. E se você ver, lá está falando também que as cidades do Xingu, elas também são autônomas e independentes entre si. Por isso, a alternativa correta aqui, letra B de bola. Galera, muito cuidado na interpretação de texto lá. Isso pode confundir a sua história. Agora, é claro, você podia fazer essas questões aqui sem olhar o texto? Sim, bastava lembrar das características principais da Grécia, que é a independência entre as cidades, cidades-estados. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de dar um like aí, compartilhe essa ideia com os amigos, para todo mundo aquilo que vai fazer o Enem. Vamos estar enviando vários vídeos. Caso você tenha alguma dúvida, queira um material lá para estudar em casa, pode ser quem for, pode mandar lá, ó, dúvidas_história@hotmail.com, que eu tiro dúvida, mando material e é nóis. Até a próxima aula, se Deus quiser, pessoal.